Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 22 de fevereiro. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Tragédia na família do jogador Taison do Internacional. Irmão do atleta é morto em Santa Catarina. Veja o que já se sabe sobre o caso. Golpe dos nudes. Polícia fecha o cerco contra a quadrilha especializada em extorsão. Entenda como funcionava a armadilha criada pelos criminosos. O agronegócio brasileiro e gaúcho lá fora. O país se destaca como o maior produtor de alimentos do mundo em feira internacional. Orgulho para o mundo todo e a vergonha interna, porque milhões ainda passam fome aqui no Brasil. O SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, o Segunda Edição de hoje começa o programa toda a nossa equipe se solidarizando à família do jogador Taison do Internacional. Um dos irmãos dele morreu em Santa Catarina e a polícia investiga o caso. Vamos para a redação conversar com a Gabi Lerina para saber informações, atualizações dessa investigação, porque o corpo de Leandro Barcelos Freda já foi trazido para o estado, minha amiga. Boa noite, Gabi. Sim, Chemalho, boa noite para ti a todos que estão nos acompanhando. Pois é, o velório o Leandro Barcelos Freda vai iniciar daqui a pouco. Está previsto para acontecer a partir das 8 horas da noite e o enterro a partir das 22 horas. Isso lá no sul do estado, de onde a família é, Chemalho, de Pelotas, aqui no sul do Rio Grande do Sul. Então agora começa todo o processo de investigação, né, Chemalho? No domingo à noite, policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência em um prédio no bairro Canasvieiras. Quando chegaram até o local, 3 moradores faziam a imobilização de um homem. Logo, os PMs constataram que o suspeito não apresentava sinais vitais e acionaram as equipes do SAMU, que confirmaram a morte dele. Esse homem era Leandro Barcelos Freda. Segundo a Polícia Civil lá de Santa Catarina, Chemalho, há relatos de que ele teve que ser contido, pois teria invadido o apartamento de uma moradora e parecia estar fora de si. O inquérito foi aberto e a polícia agora trabalha com a hipótese do suposto homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Agora é esperado o resultado da necropsia para dar andamento à investigação. E é por óbvio, né, Chemalho, que tanto o jogador Taison como também os familiares estão muito abalados com essa notícia, com essa tragédia que acometeu a família dele. E o jogador acabou se manifestando também nas redes sociais dele, dizendo então nas redes sociais, o meio atacante, lamentando a morte do Leandro aos 41 anos, o Taison, que tem ainda 9 irmãos. Chemalho. Tá certo, Gabi. Obrigado pelas informações. A gente fica extremamente triste, né? Solidariedade ao Taison, a família toda, família numerosa. Agora é importante a atuação da perícia, o levantamento das imagens, os depoimentos, a velocidade da investigação é importante nesse caso, mas tudo indica, pelas informações apuradas até agora, que se trata de um homicídio culposo. Nós vamos deixar isso para a Polícia Civil avançar nesse trabalho. Ao longo da semana a gente atualiza o caso aqui no SBT Rio Grande, Segunda Edição. E olha, 17 pessoas foram presas hoje numa operação contra o conhecido golpe dos nudes. Outras 2 estão foragidas. Alguns desses criminosos são parentes, a família do crime, e se uniram para extorquir dinheiro das vítimas. A operação foi realizada em 10 cidades do Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, os criminosos procuravam as vítimas nas redes sociais e iniciavam a conversa. Os alvos, normalmente, eram homens casados. Uma moça atraente entra em contato. Nessa conversa, acaba trocando mensagens e fotos íntimas. E aí entra o pai dessa mulher dizendo que ela é menor de idade. Em mensagens interceptadas pela polícia, o falso pai inventa que a filha precisa de tratamento psicológico e chega a enviar um vídeo mostrando a suposta internação. Nesta outra conversa, o bandido chega a pedir dinheiro para o velório da filha. Se mesmo assim não houvesse pagamento, a quadrilha ameaçava contar para a família da vítima.
Essa é a segunda fase da operação que mira o golpe dos nudes. Nesta etapa, 19 criminosos foram alvos da polícia, sendo que 4 atuavam de dentro do sistema prisional. Além dos presos, a polícia prendeu carros, falsas intimações e uma grande quantidade em dinheiro vivo. Os homens que sejam vítimas disso, procurem a polícia, não façam pagamentos. Trocar fotos com alguém não é crime, nem vídeo. Então, ninguém tem o direito de ficar realizando extorsão contra uma pessoa por causa disso. Organizados de dentro da cadeia, eles conseguem vítimas até fora do país. A polícia está de olho nesse esquema conhecido como golpe dos nudes. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, o agronegócio gaúcho lá fora. Como os nossos produtos são vistos na maior feira do mundo. É no Momento Agro. E ainda, quais as consequências do conflito entre Rússia e Ucrânia para o nosso bolso. Luciane Coleman. Chemali, uma possível guerra pode deixar até o pãozinho nosso aqui mais caro, mesmo acontecendo a milhares de quilômetros daqui. Eu explico tudo depois do intervalo. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E agora, gente, para falar de Momento Agro, a minha amiga Alessandra Bergman foi para Dubai para contar o que a maior feira do mundo, que está acontecendo lá nos Emirados Árabes, tem a ver com o agronegócio brasileiro. Confere aí. Chemali, meu amigo, que experiência! Para quem não sabe, a Exposição Mundial, ou a Expo 2020, é uma feira que acontece de 5 em 5 anos em locais diferentes do mundo, com a intenção de cada país mostrar inovação, tecnologia para o futuro da humanidade. Ela acontece desde 1851. E de lá para cá, inovações como o telefone, o chiclete e até a Torre Eiffel foram inaugurados como eventos como este, que pela primeira vez acontece nos Emirados Árabes. O Brasil está na Expo 2020 mostrando muito do agronegócio, projetando-se como o maior produtor de alimentos do mundo de forma responsável. Não é à toa que o espaço está na área de sustentabilidade da exposição. Imagens são projetadas em painéis, matas, campos, turismo é mostrado. Nesta outra área com água na base, a produção de soja, a pecuária, a biodiversidade do Brasil é destacada. Mais de 1,5 milhão de pessoas já visitaram o stand. Eles interagem, respondem perguntas e já colocam o espaço como um dos mais visitados da feira, que vai até o dia 31 de março. Neste outro local do espaço, uma linha do tempo mostra a evolução do Brasil produtor. Pouca gente sabe que o Brasil, na década de 70, era importador líquido de alimentos. E hoje nós exportamos para cerca de 200 países e alimentamos cerca de 1 bilhão de pessoas. Quer fazer um passeio virtual na Expo 2020? expo2020dubai.com. É com você, Chemali. Dá orgulho, né? Saber que a nossa produção está vista aí em grande escala para o mundo todo. Falta a gente olhar mais para nós mesmos, para virar o jogo dessa questão da fome. O Brasil tem potencial para isso. E tu, Guri e Alessandra, um baita trabalho. Parabéns, bom retorno. E olha, o produtor rural gaúcho, falando nisso, que já acumula prejuízos pela falta da chuva, pela estiagem, deve sofrer ainda mais com um conflito lá do outro lado do mundo. Vamos chamar a Luciane Coleman para entender um pouco essa história, para saber qual o impacto da ameaça da invasão da Rússia à Ucrânia. O que isso tem a ver com a economia do nosso estado, com o nosso bolso, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemali. É que o Rio Grande do Sul é um grande produtor de alimentos e aí, claro, ele pode sofrer diretamente os impactos de uma possível guerra, de sanções comerciais. Por exemplo, 62% do que o Brasil importou no ano passado da Rússia foram fertilizantes, insumos básicos para o campo, insumos que já estavam escassos e ainda mais caros por causa da pandemia. Segundo o economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, este cenário de escassez combinado à seca aqui no sul e ao excesso de chuva no sudeste e para cima, pode gerar perdas aí sem precedentes. Vamos ouvir. As perdas no Brasil, elas não vão impactar nos números do Brasil somente, elas vão impactar nos números globais.
o mundo vai produzir menos porque o Brasil está produzindo menos. Outro efeito é o potencial aumento do ingrediente básico, por exemplo, do pãozinho. O pãozinho pode ficar mais caro porque 1/3 do trigo produzido no mundo vem da onde? Da Rússia e da Ucrânia. E mais, Chemali, a Rússia é um grande produtor de petróleo. Quando há uma guerra, isso acaba reduzindo a oferta mundial de combustíveis e fazendo o quê? Elevando o preço. E justamente o valor do barril de petróleo, que é em dólar, é o que define, acaba regulando o que a gente paga na bomba do posto de combustível. Chemali. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. Reportagem completa da Lu sobre esse conflito lá no leste europeu, no SBT Brasil na sequência. Hoje foi mais curtinho por causa da rodada da Champions League. Depois do SBT Brasil, mais tarde, tem Libertadores da América aqui no SBT. Obrigado pela companhia de todos e até amanhã. Tchau, tchau.